Aleluia. Nossa fé e esperança estão em Ti, Jesus. Somos Teus filhos. Nossos olhos estão colocados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa céus e terra com justiça. O cetro do Teu reino é um cetro de justiça, de equidade. Por isso, Jesus, que o Teu reino venha, desça nesse lugar, desça nas casas de cada um dos nossos irmãos, e que a Tua vontade venha ser feita, venha ser realizada em nossas vidas, porque a Sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e é o que nós desejamos, Pai. Esse é o nosso culto. E é por isso que Te cultuamos. É porque queremos a Tua presença, é porque queremos o Teu governo. Obrigado, Jesus. Que os céus se abram sobre este lugar, sobre cada vida que aqui está, sobre cada vida que está nos acompanhando pela internet, sobre cada casa, sobre cada família. Em nome de Jesus, que os céus se abram e o Teu reino desça com poder. Aleluia, essa é a nossa fé e a nossa esperança, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos. Em nome de Jesus, foi uma bênção. Queria que a Sandy colocasse aí à disposição o link para quem quer ofertar e quem quer estar dizimando pela internet, quem está nos acompanhando aí. Nós vamos colocar também na tela o QR Code. Você pode apontar o seu celular e também esse QR Code vai te direcionar para a página do PagSeguro, onde você pode também estar ofertando na obra do Senhor. Aleluia. A obra não para, queridos. A obra está avançando em nome de Jesus. Deus tem nos mexido conosco de uma maneira muito forte e nos despertado para vivermos a unidade no padrão bíblico, amém? Porque às vezes a gente acha que está vivendo, né, alguma coisa da Bíblia, só que nós não podemos nos satisfazer apenas de viver alguma coisa da Bíblia. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e desejar tudo, amém? E desejar tudo aquilo que está escrito, desejar tudo aquilo que é o padrão de Deus para nós como igreja, individualmente. Tem tantas coisas que Deus nos promete na palavra, tem tantas maravilhas que Ele quer que nós experimentemos, né? Como igreja, como indivíduos, como casais, como pais, como marido, como esposas, né? E tem muita coisa que Deus quer que nós vivamos. Então muita gente, às vezes na nossa vida cristã, a gente se satisfaz com um pouco que a gente começa a experimentar. E eu creio que Deus quer nos levar como igreja a viver uma unidade muito mais profunda do que temos experimentado até aqui, amém? Você crê nisso? Nós vamos na contramão daquilo que é a profecia para os últimos dias, porque nós não vamos permitir que o amor se esfrie na igreja de Jesus, amém? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriará de quase, graças a Deus está escrito quase todos. Se fosse todos aí, meu irmão, a palavra ia se cumprir de qualquer maneira, mas é quase todos. E eu quero fazer parte desse quase. E você? Eu quero fazer parte desse quase, que seja um remanescente pequeno, mas eu não quero permitir que o amor se esfrie. Amém? E um termômetro para saber se o amor está se esfriando é justamente os nossos relacionamentos.
Se os nossos relacionamentos estão fracos, né, imediatamente o amor se esfriou. E isso vai se refletir também no nosso relacionamento com Deus. Porque é impossível você relacionar com Deus sem relacionar com as pessoas. É incoerente. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Amém? Então nós temos que buscar realmente aquecer os nossos relacionamentos. E é sobre isso que eu quero estar ministrando, continuar ministrando, né? Falamos na semana passada aí sobre... já pode tirar o símbolozinho ali, tá? O QR Code. Semana passada nós falamos sobre o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É como o óleo precioso que desce da cabeça, vai pela barba até a orla do manto, né? Aquela unção do Espírito Santo. Aí nós olhamos para a igreja de Atos e vimos que realmente a igreja ali viveu essa comunidade, viveu intensamente o amor, os relacionamentos, e a consequência foi o derramar do Espírito de uma maneira poderosa. Eu desejo que isso aconteça no nosso meio, mas eu tenho absoluta certeza que se nós não fecharmos todas as brechas que o inimigo ainda tem encontrado para causar divisão, para causar tristeza, para colocar às vezes irmão contra irmão, para quebrar os relacionamentos, com certeza nós vamos ficar muito aquém daquilo que Deus quer que nós experimentemos, da sua unção, do seu poder, do seu Espírito Santo, amém? Então, a palavra de hoje tem como tema, fechando as brechas pela unidade, amém? Fechando as brechas pela unidade. E eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 38, nós vamos ler só os 2 primeiros versículos, mas na realidade, por causa do nosso tempo, mas eu vou contar rapidamente o que diz todo o capítulo, para que você entenda, essa palavra ela vai mexer com a tua vida, querido, vai mexer com a tua vida. Quantos querem ser mexidos pela palavra de Deus? Então põe a mão no teu coração agora. Senhor Jesus, nós antes de lermos a tua palavra, queremos dizer que nós queremos realmente que ela cause todo o impacto que precisa em minha vida, na vida de cada irmão aqui. Por isso, Senhor, a tua palavra diz que quando ela é semeada, ela não volta vazia. Então, Pai, que ela seja essa semente poderosa que vai cair sobre o coração de cada um de nós, e que nosso coração nesse momento se torne uma terra fértil, que seja arrancado do nosso coração todas as pedras, todos os espinhos sejam cortados, e todas as aves do céu que queiram roubar a semente da palavra, sejam enxotados agora para longe do nosso coração, da nossa vida, em nome de Jesus. Nós declaramos que somos aquela terra fértil, cuja semente vai cair, germinar, crescer e frutificar a 30, 60 e 100 por 1. E Espírito Santo de Deus, Tu és o maior mestre, por isso nos faz entender a profundidade da Tua palavra, e principalmente nos ajude a viver todas as verdades dela, em nome de Jesus, amém e amém. Gênesis capítulo 38, desculpa, as crianças podem subir, lá com a tia Tati, a tia Tati, e não sei se colocaram o vídeo, tem vídeo essa vez? Tem? Então tá, Seb Kids aí, o pessoal que está em casa, pode colocar o videozinho que foi feito com muito carinho aí, para vocês estarem fazendo atividade para as crianças também. Olha que tremendo, hein? Então, Gênesis capítulo 38, nos conta uma história a respeito de Judá. Eu acho que todos sabem que Jesus veio da linhagem de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas Judá, num determinado momento da vida dele, ele tomou uma decisão muito errada, e essa decisão trouxe consequências terríveis, doloridas. E talvez muitos de nós aqui já passamos por algo parecido com o que Judá passou.
né? Então, vamos ler aqui. Esqueci meu óculos, hein? Mas eu acho que eu consigo ler. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela, e ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Tornou-o a engravidar e teve um outro filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela ainda teve outro filho e chamou-o de Selá. Então, nós vemos aqui Judá tomando uma decisão louca e se apartando dos seus irmãos, se afastando, se isolando da sua terra, da sua família, para talvez tentar uma vida sozinho. E eu quero aqui frisar 3 verbos aqui, né? Primeiro é que ele apartou-se. Toda a história que vai acontecer a partir daqui tem como ponto de partida justamente o apartar-se dos irmãos. Quando houve um afastamento dele, da sua família, muita coisa começou a desandar na vida de Judá. E a coisa foi piorando. Outro verbo que fala aqui é que ele hospedou-se na casa de um adulamita, tá? O que quer dizer hospedou-se? Se ele saiu daquela esfera de proteção, e a esfera de proteção dele era os seus irmãos, a sua família, a terra que Deus tinha prometido para ele, havia uma jurisdição protetiva para ele. Mas ele saiu e foi para uma terra de um gentio. Ele simplesmente se expôs. Ele se expôs. Uma vez que você sai debaixo de um guarda-chuva, imagina um guarda-chuva grande, você se expõe à chuva, a granizos, a raios, não é verdade? Enquanto estamos, por exemplo, aqui dentro desse salão, ou dentro das nossas casas, nós estamos protegidos de coisas. Mas quando saímos, nós somos expostos. Judá se expôs quando ele saiu de perto dos seus irmãos. Vocês estão entendendo? E ele foi recebido numa outra casa. Ele começou a relacionar com pessoas que não tinham um entendimento, uma palavra de Deus, que não tinham temor de Deus. Ele foi recebido, ele se hospedou em outra casa, na casa de um adulamita. Amém? Vocês estão entendendo? Outro verbo interessante aqui é que ele casou-se com uma cananeia. Cananeia não fazia parte do povo de Deus. E Deus sempre teve esse cuidado, e sempre na lei, Deus alertava Israel: olha, não tomem mulheres de outros povos, para que vocês não venham ser desencaminhados, para que vocês não venham a começar a servir os deuses daqueles povos. Então ele se mistura aqui, ele acaba casando, fazendo aliança fora do propósito de Deus. Esse é o perigo de quando nós saímos dessa proteção que é a família de Deus. Vocês estão entendendo? Nós, além de se expor a determinados perigos, sair debaixo de uma proteção de Deus, existe algo chamado jurisdição. Deus tem uma jurisdição, Satanás também tem uma jurisdição. Na jurisdição de Satanás, ele governa. Na jurisdição de Deus, Deus governa. A jurisdição de Deus é a luz, é a verdade. A jurisdição de Satanás é as trevas, é a mentira, é o ocultismo. Estão entendendo ou não? Então aí ele sai e casa com uma cananeia, e junto com essa cananeia ele começa a gerar filhos. Ele gera aqui 3 filhos, um chamado outro chamado Onã, outro Selá. E eu não vou ler toda a história, mas seria muito bom se você pudesse ler em casa depois com calma, porque todo o capítulo 38 ele conta essa história, tá? Mas basicamente o primogênito
a Bíblia diz que ele era um homem perverso. Veja bem, os filhos de Judá, que foram gerados fora de uma aliança de Deus, fora de uma jurisdição de Deus, fora da proteção de Deus, porque ele decidiu se afastar. O primeiro era perverso e Deus o matou. A Bíblia diz que Deus matou Er porque ele era um homem perverso. Olha só, começou o desastre na vida dele. Estão vendo? O segundo, Onã, mesma coisa, aconteceu a mesma coisa, ele também morreu, Deus o matou, porque também ele fez coisas que desagradavam a Deus. Veja que havia uma linhagem de iniquidade, de pecado, de coisas terríveis. Mas por que tudo estava acontecendo? Por quê? Porque Judá apartou dos seus irmãos. Quem está entendendo? Irmãos, só para a gente adiantar a história, o primogênito casou com uma mulher chamada Tamar, inclusive foi Judá que preparou esse casamento. Então, como ele morreu sem deixar descendente, o mais novo deveria então casar com aquela mulher e dar descendência ao seu irmão. Ele não quis fazer isso, também morreu. O outro era muito novo, e a mulher acabou ficando como uma viúva sem filho, sem descendência. Ela, muito indignada com a situação, porque naquela época, uma mulher que não gerasse, que não desse uma descendência, ela era considerada maldita. Então um dia ela se vestiu de prostituta, foi para um caminho, e Judá, passando por esse caminho, olhou para aquela mulher, não reconheceu que era sua nora, acabou coabitando com ela, e o fruto desse incesto, isso é uma relação incestuosa, nasceu um filho cujo nome foi dado Pérez. E é interessante isso, porque os nomes na Bíblia têm um cunho profético muito forte. Sabe o que significa Pérez? Quem sabe? Pérez significa brecha. Brecha. Isso me faz pensar aqui, eu queria fazer 3 perguntas para vocês, e eu queria que vocês respondessem diante de Deus. Aonde foi a brecha que Judá abriu para que todas essas coisas ruins acontecessem? Qual foi a brecha que ele abriu? Para que houvesse morte nos seus filhos, para que seus filhos se tornassem perversos, para que ele primeiro se prostituísse, né? Você vê que ele já estava numa prática de imoralidade, e a partir dessa imoralidade, uma relação incestuosa que deu origem a um filho. Vocês estão entendendo? Aonde está a brecha? Onde foi aberta esse Pérez, essa brecha? Quando ele saiu de perto dos irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Amém? Essa é a resposta. Quando ele se afastou dos seus irmãos, ele quebrou a comunhão com seus irmãos, e imediatamente a comunhão com Deus. Por isso que eu te falo, irmãos, se eu não tenho comunhão horizontal, eu não tenho comunhão vertical. Estão entendendo? Ele quebrou a comunhão com sua família. Bom, segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês: como que nós abrimos brecha para o diabo entrar na nossa vida e na nossa casa? Baseado nessa história, quando a gente se afasta dos nossos irmãos, quando a gente quebra a comunhão. Vocês estão entendendo ou não? Quando a gente deixa de nos reunir como igreja. Irmãos, a igreja, com todos os defeitos que ela tem, porque todos aqui somos pecadores, mas ainda é um lugar seguro para nós. Ainda é um lugar que Deus escolheu para se mover, para se manifestar. Ainda é um lugar de adoração. É um lugar onde a gente ouve a palavra, onde a gente é alimentado, onde a gente tem que exercer o perdão, sim ou não?
Mas algumas pessoas teimam e acham que podem viver uma vida isolada. E isso é um perigo, e esse é o alerta que o Espírito Santo está nos dando hoje. Não se isole, não se afaste dos seus irmãos, não quebre a comunhão. Terceira pergunta que eu tenho para você: onde abrimos brecha para ele atacar a igreja? Agora eu estou falando da igreja. Primeiro eu falei do pessoal, depois eu falei do familiar, agora da igreja. Quando começamos a ter rixas, irmãos contra irmãos, aí abre-se o Pérez, abre-se uma brecha, e o inimigo começa a causar o quê? Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Toda vez que é quebrada a comunhão, abre-se uma brecha para Satanás. Isso é muito forte, irmãos. E qual é a consequência da quebra da comunhão? Eu coloquei aqui 4 consequências, mas tem muitas outras. Primeiro, enfraquecimento. Nós nos tornamos fracos espiritualmente. Segundo, começa uma história de derrotas. Não foi isso que aconteceu com Judá? Sim ou não? Terceiro, começa um desânimo, um desinteresse tremendo pelas coisas de Deus, uma frieza cada vez maior, que vai culminar no ponto 4, com a morte espiritual. E vocês podem ter certeza que foi o que aconteceu com Judá. Apesar dele ser da linhagem de Jesus, ele provou durante um tempo da vida dele uma morte espiritual, que trouxe desastres familiares, desastres em todas as áreas da vida dele. Mas com certeza ele aprendeu. Amém? Eu acho que muitos daqui talvez já se afastaram um tempo. Eu posso dizer para vocês que, apesar de ser filho de pastor, ter nascido, teve um tempo que nós deixamos de congregar como igreja, e imediatamente o mundo começou a nos abraçar. Nós começamos a ser hospedados. Vocês estão entendendo? O mundo abraça, e cada dia mais aquela frieza foi tomando conta, e a iniquidade foi se tornando cada dia mais normal. Irmãos, é por isso que nós não podemos abrir essa brecha para Satanás. Vocês estão entendendo ou não? Volto a repetir, a igreja tem seus defeitos, a igreja tem erros. Enquanto tiver pecador dentro dela, vai ter problema. Mas ainda é um lugar seguro para os filhos de Deus. Amém? Então, não afaste dos teus irmãos. Deixa eu abrir agora um parêntese muito legal. Eu queria que preparassem aí os vídeos, deixasse quando eu disser ok, vocês colocam, deixa preparado aí o áudio, tudo direitinho, eu vou dizer um ok, tá? Mas antes eu queria abrir com vocês 1 Pedro capítulo 5 e 8, porque eu quero falar hoje de 2 estratégias. Eu vou mostrar um vídeo aqui, nós vamos também colocá-lo para quem está em casa, e esse vídeo fala da estratégia do leão e da estratégia do búfalo. Os búfalos têm uma estratégia e os leões têm outra. E é interessante como a natureza nos ensina. Há pouco tempo, até pouco tempo, era nós que deveríamos, dominar a natureza e ser um exemplo para a natureza. Hoje a natureza está vivendo muito mais amor e unidade do que as pessoas. Mas tem algo muito interessante, tá? Olha só, 1 Pedro 5,8 tem tudo a ver com esse vídeo que eu vou mostrar. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo. Quem é o grande inimigo? O diabo, que anda como o quê? Como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então eu quero mostrar um vídeo que vai mostrar aí sobre qual é a estratégia que o leão usa para atingir suas presas, tá? E nós também ao mesmo tempo vamos ver uma manada de búfalos, qual é a estratégia que eles usam para se defender do ataque dos leões. E nós vamos aprender com esses 2 animais
de uma maneira tremenda. Hoje nós vamos ver os animais falar com a gente. Amém? Então aí, ó, tá tudo certo aí? Tudo certo? Preparados? Então, ok, pode liberar. Libera o vídeo. Mexe aí, Timão. Não, é que vai começar agora o áudio. As leoas sempre tomam a iniciativa na hora do ataque. Esta aqui se abaixa em posição de combate, mas é posta para correr. Os búfalos têm uma estratégia. Os animais maiores e mais saudáveis fazem um cinturão em torno da manada. Os alvos preferidos dos leões são os filhotes, que num descuido se afastam dos adultos. Prestem atenção agora. Duas leoas pegaram um pequeno búfalo. Mais uma vez, a reação dos adultos mais fortes é imediata. As leoas são afastadas e parece que o filhote está bem. Mas as leoas precisam conseguir alimento. Elas voltam ao ataque, dessa vez mais agressivo, e derrubam o mesmo filhote. Agora são 3 leoas arrastando a presa e mais uma por perto. A reação dos búfalos começa. Alguns cercam as leoas. O filhote, dominado por elas, ainda se debate, mas não tem como escapar sozinho. Outros búfalos correm em volta. 2 dos mais fortes partem para o confronto e afastam os leões. Uma leoa ainda insiste. Sem sucesso. O ataque ao filhote foi desfeito. Ele é resgatado, manca um pouco, mas está vivo. Os 2 grupos permanecem frente a frente, enquanto a manada faz uma longa fila e deixa o local. Os búfalos mais fortes ficam na retaguarda, fechando o caminho dos leões. Hoje, os búfalos venceram. Irmãos, não deixa o versículo. Não, volta lá agora o versículo. 1 Coríntios 1,10, é importante. Irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Aleluia. Quantos entenderam essa mensagem desse vídeo? Não tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui? Hã? Qual é a estratégia do inimigo? 1 Pedro diz que ele anda ao derredor, rugindo, buscando uma presa para devorar. Aqui no vídeo ele fala claramente que a estratégia que o leão usa, ele procura aqueles que são fracos, estão fracos e se afastam por um descuido, se afastam do bando, sai de perto dos adultos. E normalmente ele gosta dos mais novinhos. Vocês estão entendendo? E aí atacou. E qual foi a reação dos animais? Muitas vezes a gente vê pessoas sendo atacadas por Satanás dentro da igreja, irmãos, e nós não fazemos nada. E nós não vamos atrás daqueles que estão sendo devorados por Satanás, pelo inimigo. Mas ali você viu, eu falei que nós íamos ter uma mensagem hoje através desses animais. Os adultos se unem, partem para o ataque, e os leões, que são considerados os reis, né? Aqueles que estão no topo da cadeia alimentar, eles são afastados, afugentados por aqueles búfalos. Amém? Nós somos os búfalos. Você é um búfalo de Jesus, uma búfala. Glória a Deus. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos viver
isso como igreja. Você vê que depois que ele expulsa, ele traz o filhotinho e protege o filhotinho. Ele fica no meio dos grandes, dos adultos. Sabe, nós temos pessoas maduras dentro da igreja, gente que já tem uma certa caminhada cristã. Mas o que nós temos feito para proteger os mais fracos? O que nós temos feito para proteger aqueles que são vulneráveis? O que nós temos feito quando nós vemos que um irmão começa a se afastar da comunhão? Será que a gente vai atrás ou simplesmente a gente ainda fica numa posição de crítica? Está vendo? Está largando. Eu sabia que não ia durar muito. Era só empolgação. Irmãos, nós precisamos rever muita coisa da nossa vida cristã. Amém? Então eu coloquei aqui algumas artimanhas do inimigo, tá? Só para vocês saberem, a estratégia do leão é atacar quem se isola. Foi isso que aconteceu com Judá, é isso que aconteceu com a vida de muitos irmãos que naufragaram na fé, porque deixaram de ter comunhão, porque deixaram de estar junto na igreja, servindo a Deus, sabe? E começaram a se hospedar na casa de pessoas estranhas, estão entendendo? Amém? Mas a artimanha do leão é o isolamento, ou seja, Satanás trabalha arduamente para isolar pessoas. E o que é que ele usa para causar esse isolamento? Primeiro, feridas, ressentimentos, que dá origem à raiz de amargura. Eu tenho certeza que esse é um dos maiores motivos de pessoas naufragar na fé e abandonar o caminho. É a amargura, é o ressentimento. E o diabo ele aproveita os nossos erros, porque, irmãos, não tem como. Onde há relacionamento, há falhas, há erros. Sim ou não? Agora, Satanás se aproveitando dos nossos erros, às vezes uns com os outros, ele causa esse ressentimento, bloqueando em nós o canal do perdão, da misericórdia, da longanimidade. E aquela raiz chamada amargura, eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 12, que nós vamos aprender um pouquinho sobre a amargura. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Achou? Colocou aqui? Olha o que diz aqui: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor se não se esforçar para viver em paz com o pastor, é isso? Com aqueles que são de acordo com no padrão que eu estabeleci de uma pessoa boa, é isso? Com todos, santificação e paz com todos, senão nós não vamos ver o Senhor. Ok, continua. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Isso é muito forte, irmãos, é muito forte o que está escrito aqui. Como eu posso deixar de experimentar a graça de Deus? Ele continua: fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa. Essa aí nas outras versões diz raiz de amargura. É um veneno, é amargo. Porque primeiro ela brota quando? Quando há ofensa. Quando há uma ofensa, ela brota. E aí você precisa agir rápido, porque quanto mais tempo essa raiz fica no coração, mais ela toma conta, porque uma raiz, irmãos, você vê uma árvore quando ela é pequena e não tem muita raiz, facilmente você arranca, sim ou não? Mas conforme as raízes vão tomando profundidade, você já não consegue arrancar aquela árvore, ou para arrancá-la vai necessitar um abalo muito grande, vai necessitar, remexer, trazer uma retroescavadeira e puxar lá de baixo e cortar raízes muito profundas, sim ou não? E a amargura, o ressentimento, ela é uma raiz. Quando você sofre uma ofensa, escute bem o que eu vou falar para você.
tome uma atitude rápida e obedeça a palavra, libere perdão, amém? Porque quando você libera perdão, seja em palavras, principalmente em palavras, eu perdoo, mas eu não estou sentindo, não é sentimento, é obediência, é fé, porque Jesus me perdoou na cruz de todos os meus pecados, eu não vou sonegar perdão para ninguém, vocês estão entendendo? Porque o dia que eu sonegar o perdão, eu me excluo da graça de Deus, eu deixo de experimentar a graça de Deus, e eu começo a acumular iniquidade sobre a minha própria cabeça, quem está entendendo? Então a raiz de amargura é extremamente venenosa, perigosa e mortífera, e é ela a razão de muitas pessoas afastarem dos seus irmãos, e se tornarem alvos, presas, vulneráveis ao ataque de Satanás, que é simplesmente sem misericórdia. Vocês estão entendendo ou não? Amém? E olha só o que ele diz assim: tendo cuidado para que não brote nenhuma raiz de amargura, olha só, que cause perturbação, contaminando a muitos. Duas coisas que a raiz de amargura faz: causa perturbação, por isso que muitas pessoas começam a sofrer problemas psicológicos. A maioria dos problemas psicológicos a gente chama de psicossomáticos, ou seja, tanto da alma quanto do corpo, é fruto de amargura. Muita gente, muito dos cânceres, muito das coisas que a gente sofre no corpo, é por causa dessa perturbação. Quando Jesus trata sobre esse assunto lá, a respeito daquele homem que foi perdoado de uma grande dívida que ele nunca ia conseguir salvar, e de repente, nunca ia conseguir pagar, né? E aquele homem foi perdoado, e de repente ele pegou um dos seus conservos que deviam totalmente desproporcional a dívida que ele foi perdoado, mas ele pegou e começou a sufocar. Quando aquele homem soube, aquele que havia perdoado ele da grande dívida, lançou eles para a prisão, para os verdugos. Verdugos são aqueles soldados que ficam nas masmorras para machucar, para causar dano, sofrimento. É exatamente o que diz aqui, ó, perturbação. Há pessoas que são expostas a demônios que ficam perturbando dia e noite. Por quê? Porque não querem perdoar. Perdoe, meu irmão, em nome de Jesus. Lembre-se que a tua dívida é muito maior do que qualquer dívida que alguém possa ter contigo. Aleluia! E essa é a causa de muitas pessoas perderem e saírem de perto dos irmãos. Outra coisa, pulando agora. Então eu falei sobre feridas, né, que causam perturbação. Outra coisa que ela causa aqui, ó, ela contamina muitos. A amargura, ela tem esse poder de contaminação. É muito pior do que esse vírus que nós estamos vivendo ele aí, nesses dias. Por quê? Porque uma pessoa amargurada, ela começa a falar para os outros: você viu fulano, fez isso comigo, você viu aqui, e as outras pessoas que não tem nada a ver, começam a ficar com problema com aquela, e aí começa a causar as facções dentro, e isso acontece dentro da igreja, e Satanás ama isso, porque abre-se um Pérez, abre uma brecha, e ele faz o que ele quer. E outra hora eu vou ler um texto lá de Tiago que vai botar vocês loucos. O que o espírito faccioso ele tem capacidade de causar dentro da igreja? É uma coisa terrível. Mas vamos lá. Outra coisa, maledicências, julgamentos e preconceitos. Botei tudo na mesma linha, para a gente não estender muito. Maledicências, que está muito ligado com a amargura. Falar mal dos outros. Isso faz com que pessoas se afastem da comunhão. Julgamentos. Irmãos, como nós temos facilidade de julgar os outros, sim ou não? De querer tirar o cisco do olho do irmão, esquecendo que tem uma trave no nosso próprio olho. E isso causa ruptura, quebra de comunhão. Pessoas que não tratam essas situações, elas começam a ser usadas por Satanás para abrir brechas. E o pior é que elas mesmo ficam expostas
aos verdugos, a esses espíritos atormentadores. Em nome de Jesus, que eles sejam expulsos dessa igreja, amém? Que sejam expulsos do nosso coração. Maledicência, julgamentos, preconceitos, sabe? Eu botei aqui alguns textos, se você quiser anotar, eu não vou ler todos eles, tá? Nós lemos Hebreus 12, mas quem está anotando aí, você pode anotar também a Mateus 18, 34, 35, que é a respeito daquela parábola que eu falei para vocês, que Jesus contou, daquele homem que tinha uma dívida, tá? Tiago capítulo 3, 14 e 15, fala sobre esse poder do espírito faccioso, da contaminação. Não vou ler sobre isso, mas é tremendo esses textos, tá? E sobre a maledicência, o julgamento e preconceitos, eu botei aqui Tiago 4:11, esse eu quero ler com você. Tiago 4:11, tem muito Tiago aqui nessa igreja, não tem? Tiago 4:11, irmãos, não falem mal uns dos outros, quem fala contra seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Você que julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E aí no versículo seguinte diz, há apenas um juiz e legislador, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Forte, né? Não precisa falar mais nada, a palavra já disse tudo, né? Então, irmãos, por favor, tome cuidado com a sua boca, tome cuidado com a sua língua. Essa língua é perigosa demais, é um membro tão pequeno, mas que causa tanta destruição dentro da igreja. Aleluia. Vamos cuidar, vamos vigiar, vamos botar guarda nas nossas bocas. A Bíblia fala isso, coloca sentinelas na sua língua, na sua boca, em nome de Jesus. Vamos lá, isso eu estou falando para vocês, irmão, mas eu também luto contra isso, luto muito, muitas vezes eu me vejo, esses dias eu falei uma coisa, o meu filho me repreendeu, ele disse assim, pai, que desnecessário esse comentário, eu achei legal, tem hora que a gente tem que ser humilde, eu disse, é verdade, Timóteo, tem toda a razão, cara, foi um comentário infeliz, você está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado mesmo, você lembra disso, Timo? Vamos lá, outra coisa, falta de verdade e sinceridade, Romanos 12, 9, quem pode ler? Abra aí sua Bíblia, vamos lá, irmãos, vamos ler Bíblia, nós vamos comer a Bíblia, amém? Ela que é a esperança de nós mudarmos, de nós sermos transformados. Romanos 12, 9 diz o quê? Nossa, olha que legal essa versão NVT aqui. Amem as pessoas sem cuidado com o fingimento, com a falta de sinceridade, com a hipocrisia. Como tem isso ainda tem isso dentro de nós, irmãos? Amém? Então, odeie tudo que é mal, apegue-se firmemente o que é bom. E uma das coisas muito más é isso, é a hipocrisia, é a falta de sinceridade, a falsidade. Isso gera relacionamentos rasos, sem profundidade, né? Causa desconfiança e é o foco da maledicência. Vocês estão entendendo? Causa muitos relacionamentos fracos, porque sem sinceridade, os relacionamentos se tornam descartáveis. Ao quarto ponto, que também nos afastam dos nossos irmãos, iniquidades e pecados não resolvidos na cruz. É impressionante, irmãos, mas há uma tendência muito grande quando a gente vive no pecado, de nós nos escondermos de Deus e nos escondermos dos irmãos, sim ou não? Sim ou não? Desde o Éden, foi assim. E aí a gente começa a apontar, né? Foi a mulher que tu me deste, foi o marido que tu me deste, foi a serpente que me enganou, foi não sei quem. E começa a achar defeito nas pessoas, achar defeito no pastor, achar defeito na liderança, para esconder os seus próprios pecados e erros, para tirar o foco de si mesmo. Estão entendendo? Então acaba se tornando um foco de dissensão, de contenda, de carnalidade. Irmãos, resolva os pecados na cruz de Cristo, confesse, perdoa em nome de Jesus, aleluia. E isso vai nos levar a ter comunhão. Então,
preste atenção, o leão não ataca, vocês viram aqui no vídeo, ele não ataca quando o bando está unido. Quando a unidade, Satanás está derrotado, irmãos. Mas quando começa a haver afastamento, abre-se brecha nos nossos relacionamentos, facilmente o leão consegue uma presa. Facilmente pessoas começam a ser alvos de ataques demoníacos. Ou alvos de ataques dos seus próprios pecados. Estão entendendo? Amém? Eu quero ouvir um amém bem alto. Outra coisa. Ele fica sempre à espreita, ele não ataca quando o bando está unido, mas ele fica à espreita, esperando uma presa que esteja isolada e descuidada. Então ele ataca, amém? E principalmente ferida, porque irmãos, e incrível como o leão, ele consegue perceber qual daquele bando enorme que está ferido. E ele vai em cima daquele, porque sabe que não vai ter capacidade de correr, e ele vai em cima dele, amém? Então cuide das suas feridas, deixa Deus entrar nessa área da sua alma, que está ferida contra irmãos, libera perdão, peça perdão, seja humilde, em nome de Jesus, amém? E a estratégia dos búfalos? Não sei se eu estou ultrapassando o horário, mas qual é a estratégia dos búfalos? Vamos ler Efésios 4:3. Efésios 4:3 diz o quê? Então nós vimos qual é a estratégia de Satanás e como é que ele alcança a vitória para isolar irmãos e se tornarem assim presas vulneráveis. Agora, a estratégia dos búfalos. Eu gosto muito desse texto de Efésios 4:3. Ele me ajudou muito a estabelecer um padrão para os meus relacionamentos, amém? O que diz? Olha que interessante, amor, mais uma vez falando sobre o esforço. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a Bíblia, muitas vezes a palavra esforço está ligado com a unidade, porque irmãos, para nós mantermos um relacionamento sadio, é preciso esforço. Os casados podem dizer amém comigo? É ou não é um esforço diário? De tolerância, de suportar, de perdoar, de tolerar. Sim ou não? É demais. Mas isso não pode ser aplicado apenas no seu casamento, irmãos. Essa mesma aliança do casamento, ela precisa ser um padrão de aliança nos nossos relacionamentos também, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, amém? Esforcem-se para manter o vínculo da paz, amém? A unidade do Espírito. Lembra que eu falei que a unidade não depende só da questão física, de estarmos no mesmo ambiente, mas termos um só Espírito, um só coração, um só propósito. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu queria ver com vocês, eu quero fazer duas perguntas. Como fechar essas brechas? Eu coloquei aqui, unção de Esrom. Fala com unção de Esrom. Esrom, sabe quem foi Esrom? Esrom, vamos abrir lá rapidinho, Mateus 1:3. Quem foi Esrom? E eu acho lindo demais como a Bíblia ela é perfeita. Esrom foi filho de Pérez. Pérez significa o quê? Brecha. Sabe o que significa Esrom? Fechado, cercado. Não é lindo? Significa o quê? Na geração de Pérez, abriu-se a brecha, né? Porque Pérez foi fruto de uma imoralidade, por causa do quê? Do afastamento dos irmãos, mas depois, Judá aprendeu a lição, e aí nasce Esrom para fechar a brecha. Glória a Deus. E Esrom, ele significa fechado está. Tem um outro significado que diz cercado por um muro. Isso fala de proteção, irmãos. Que coisa linda, não é?
Vocês viram que no final do filme, depois eu queria que vocês assistissem, eu vou colocar no grupo de novo, para vocês assistirem com calma em casa. No final ele diz que os búfalos formavam uma fila muito grande atrás, e os mais fortes ficavam, para quê? Para impedir, para fechar o caminho dos leões, para que os leões não atacassem os bandos. Então ficava aquele grupo de búfalos fortes, fechando o caminho, fechando as brechas. Quem está entendendo, diga amém. É demais, né? Então, o que eu devo fazer para fechar essas brechas? Algumas coisas importantes aqui. Como é que eu vou combater esses espíritos que quebram a unidade? Primeiro, ande na luz. Anote aí, porque nós não vamos ter tempo para abrir todos os textos. Quem está anotando, eu digo para você, irmãos, traga caderno, caneta, ou anote no seu celular, porque você não pode deixar a palavra de Deus passar. Você precisa chegar em casa, rever, porque é muita coisa, muita verdade, que às vezes a gente não consegue captar tudo de uma vez. E quem tem sede e fome da palavra, vai buscar depois, vai ruminar como faz a vaca, né? Come, depois volta de novo, mastiga de novo, né? Isso é muito importante. Olha lá, isso, ande na luz. Lá em 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Glória a Deus. Então viva na luz, viva na verdade, sem coisas obscuras, sem sentimentos, não guarde sentimentos. Todo sentimento que é guardado no oculto do coração, está numa região de trevas, isso vai te trazer problema. Mas quando você vive Efésios 4,15, que é o ponto 2, siga a verdade em amor. Glória a Deus. O que significa isso aqui? Esse era o texto que eu falei para vocês, que baliza muito meus relacionamentos hoje, porque para mim é o ponto de equilíbrio. Eu não posso ser hipócrita e não falar a verdade quando eu vejo algo errado com meu irmão. Vocês estão entendendo? Mas eu também não posso falar a verdade sem amor, porque a verdade sem amor fere. Estão entendendo? Agora, a falta de verdade faz você viver na hipocrisia. Então, a Bíblia diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, quando você aprende a falar a verdade, mas com doçura, com amor, a verdade vai ferir, mas o amor vai curar. Quem está entendendo? A verdade fere, mas o amor cura. Isso é que eu tenho buscado para mim, porque eu sou uma pessoa que luto para ser doce, mas eu sou bruto normalmente, sou muito rude às vezes. O pastor está falando dele, estou falando, é uma luta para mim. Minha esposa já é bem mais doce que eu, graças a Deus, deu uma equilibrada aí, né? Mas a verdade falada com amor, ela traz edificação. Nós vamos crescer em tudo, nós vamos crescer em tudo. Quem pode dizer amém? O crescimento está aí. Seja verdadeiro, sincero, mas com amor. Irmão, vem cá. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18: se você vê teu irmão pecar, vai entre ti e ele sozinho. Não sai falando para os outros. Não sai semeando contenda, dissensão. Porque aquele irmão fez isso. Não, vai até ele e diz: irmão querido, eu vi você fazendo isso, e a palavra de Deus diz isso. Querido, eu quero te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar, para te sair dessa situação? Aí você está sendo um búfalo, amém? Você está arrancando o teu irmão das garras do leão, e está colocando ele num lugar de proteção. É isso que Deus espera de nós. Se os animais que são irracionais e não são a imagem e semelhança de Deus fazem isso, por que nós, filhos de Deus, não fazemos? Quem está entendendo? Amém? Outra coisa, arranque as raízes de amargura. Como? Perdoe e libere perdão, e coloque isso como um estilo de vida para você. Quando você sentir que o teu coração magoou, brotou uma raiz, imediatamente faça como se fosse um padrão de comportamento. Senhor, eu libero perdão para essa pessoa, em nome de Jesus. Eu já declaro que eu estou perdoando ela. Aí aquela raiz já é arrancada imediatamente, ela não cresce.
e você consegue ter paz com todos, e você vai ver a Deus. Quem está entendendo? Amém? Olha só outra coisa, a Bíblia fala, e eu quero que vocês anotem esses textos, porque eu não vou ler todos, mas olha lá, afaste e fuja de determinados tipos de pessoas. Quem? Provérbios 20:19 diz, dos mexeriqueiros, os mexeriqueiros, aqueles que gostam de ficar falando tititi do outro, do pastor, de fulano, das autoridades, do mexeriqueiro, que gosta de ficar, né, com conversa, falando da vida do outro, dedurando o erro do outro, em vez de ir ele só e repreender. Sai de perto dessas pessoas, porque você pode ser alvo também de ser contaminado por esse vírus, que é muito pior que o Covid-19, que ele brota de um coração amargurado. Amém? Glória a Deus. Afaste também dos maldizentes, lá em Provérbios 26:20, depois você vai ler, Provérbios 26:20. Afaste também dos que promovem divisões, Romanos 16:17 fala sobre isso, e Tito capítulo 3, versículo 10, afaste daqueles que promovem divisões, porque eles estão lutando contra o corpo de Cristo, eles estão abrindo brechas, e se você quiser viver mesmo a verdade, chega com amor para essa pessoa e diga, irmão, não fala mais isso não, irmão, não fala do irmão não, vai lá e conversa com ele, aí você está seguindo a verdade em amor, aí você está lutando no lado de Jesus, amém? Mas cuidado com essas pessoas. Outra coisa, mexeriqueiro, os maldizentes, os que promovem divisão, e os que andam no pecado e não querem abandonar o pecado, porque essas pessoas normalmente também são focos de divisão. Por quê? Porque elas sempre vão querer justificar o pecado delas, apontando o pecado dos outros. Estão entendendo? Então se uma pessoa não quer se arrepender, não é que você tem que abandonar ela, faz aquilo que Mateus capítulo 18 fala, vai, repreende, se ele não te ouvir, irmãos, chama 2 ou 3 testemunhas, se ele não te ouvir, fale na frente da igreja, se ele não te ouvir, considere ele como gentil e publicano, nunca se converteu, não quer, então afasta, amém? Quem pode dizer amém? Outra coisa, cuidado com a ira, não deixa pôr o sol sobre a vossa ira, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, não deixe pôr o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Olha que interessante, brecha, quando você deixa pôr o sol sobre a sua ira, você abre uma brecha, porque a amargura já está ali. Então, conserte antes que o sol se ponha, peça perdão, amém? Em nome de Jesus. E por último, Tiago 3,10, fala, refreie a sua língua, vigie, coloque sentinelas na sua língua. E quando você vê que falou mal de alguém, peça perdão na hora para Deus, e comece a cuidar desse órgão pequenininho aí, porque ele é uma fagulha que incendeia toda uma floresta. Estão entendendo ou não? Amém? Então, para a gente terminar, eu queria só deixar para vocês exatamente esses 3 significados de nomes. Judá significa louvor, mas quando ele se afastou dos seus irmãos, ele deixou de louvar a Deus, e ele gerou Pérez, que significa brecha. Mas depois de tudo aquele desastre que aconteceu, Pérez gerou o quê? Esrom. Esrom significa fechado está. Vamos fechar as brechas, amém, irmãos? Por isso que o título dessa mensagem é Fechando as Brechas através da Unidade. Quando você toma atitudes em direção à unidade, quebrando as raízes de amargura, refreando a língua, se afastando de pessoas mexeriqueiras, maldizentes, que promovem divisões, quando você cuida para não se pôr o sol sobre a sua ira, quando você anda na luz, quando você segue a verdade em amor, então sim,
você está fechando as brechas e gerando um ambiente de unidade. É nesse ambiente que Deus vai vir com a sua unção e derramar suas bênçãos. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. E depois de Hezron veio mais um, chamado Rão, ou Arão, que significa alto, exaltado. Olha só, ele voltou de novo para perto dos irmãos. E Deus o exaltou novamente. Tirou daquela cova que ele estava, que ele mesmo se colocou quando se afastou dos irmãos. Glória a Deus. E essa descendência traz o rei Davi e traz também Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso te dá esperança? Para mim me dá muita esperança. Porque se Deus restaurou a vida de Judá, e Judá foi da linhagem de Jesus, então Ele pode restaurar minha vida também. Ele pode restaurar todos os relacionamentos dessa igreja. Ele pode restaurar o seu relacionamento conjugal. Ele pode restaurar, em nome de Jesus, todas as coisas. Por quê? Porque Jesus misericordioso, Ele é o maior interessado no amor e na unidade. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos um pouquinho. Senhor Jesus, nós queremos nessa hora como igreja clamar a tua misericórdia, Pai. Eu me coloco de joelhos junto com os meus irmãos, Pai, e eu te peço perdão por todas as atitudes que nós temos tomado como igreja, abrindo brechas, Pai, para que Satanás cause tanta perturbação, para que Satanás cause tanta divisão. E eu quero em nome de Jesus declarar essa unção de Hezron, Senhor, sobre a tua igreja. Ó Deus, que realmente todas as brechas que foram abertas, que deram legalidade aos demônios, a Satanás, para devorar pessoas, Pai, para fazer com que pessoas naufraguem na fé. Senhor, se nós fomos em algum momento foco de dissensão, de maledicência, se há, Senhor, rixas de irmãos contra irmãos, se há inveja amargurada, tira do nosso meio, tira do nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo pela tua misericórdia, eu clamo para que os meus irmãos que estão aqui, que estão em casa ouvindo essa mensagem, Pai, que eles possam se arrepender, Pai, e que possamos realmente, Pai, andar na luz, na sinceridade, na verdade, removendo dos nossos relacionamentos todo e qualquer fermento de hipocrisia e de falsidade, Pai. Nós queremos realmente viver o amor ágape, o amor que excede todo entendimento, o amor de Cristo, que cobre multidões de pecado, o amor que perdoa, o amor que vai atrás do perdido, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e possamos ter uma atitude correta, Pai, com todos aqueles que são fracos, Pai, aqueles que ainda não têm força, que possamos aprender com os búfalos, Pai, e possamos realmente proteger os mais fracos, Pai, alertar e exortar aqueles que estão para cair nas garras de Satanás, em nome de Jesus, Pai, e que aqueles que se dizem mais maduros, possam aprender a estar na linha de frente, fechando todas as brechas, para que Satanás, o nosso adversário, que anda em derredor rugindo como leão, que ele nunca encontre brecha nessa igreja, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos pais e filhos, em todos os relacionamentos, em nome de Jesus, eu declaro Hezron, fechado está, todas as brechas abertas, em nome de Jesus, e que essa palavra produza vida, em nome de Jesus, e aqueles que ainda têm raízes de amargura, que liberem, que recebam hoje poder da parte de Deus, para liberar perdão, aqueles que ofenderam, aqueles que de alguma forma julgaram errado, falaram contra, oh Deus, aqueles que sofreram injustiça, Pai, em nome de Jesus, que liberemos perdão, lembrando que maior foi o perdão que nós recebemos, do que qualquer outro que podemos dar a qualquer outra pessoa, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, a ti seja a honra, a glória e o louvor, para todos sempre, amém? Eu queria que você pudesse
sair hoje do culto pensando em tudo isso, fazendo realmente uma análise do teu coração, da tua alma. Se há alguma coisa que precisa ser tirada daí, tira em nome de Jesus. Se há qualquer coisa que peque contra a unidade, isso é pecar diretamente contra Deus, porque Ele é amor, amém? Que você possa retirar e que possamos viver a comunidade que a gente sonha, em nome de Jesus, amém. Vocês vão adorar a Deus? Vocês vão ter um louvor preparado? Então vamos louvar a Deus. Vocês, enquanto o louvor está aqui louvando, adorando a Deus, que você possa ter um tempo também de oração, amém? Confissão, e eu profetizo que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Aquele óleo precioso que desce da cabeça para a barba até a orla do manto, que ele possa passar na sua alma, no seu coração e sarar todos os relacionamentos da sua vida, em nome de Jesus. Vocês também que estão nos acompanhando na internet, que essa mesma unção de arrependimento, de entrega, essa unção de Esrom também atinja a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, sim, Jesus, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão.
precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, Jesus. Nós declaramos essa unidade, ó Deus, da SEB. Nós declaramos em nome de Jesus que nem o Covid vai nos separar. Amém. Porque o que nos une é o Senhor Jesus, é o sangue do Senhor. Nós queremos realmente profetizar que esta semana será uma semana de muita unidade. Mesmo que seja no WhatsApp, eu quero incentivar você. Mande mensagem para alguém que você não vê há muito tempo, que você não fala há muito tempo. Declare a ela o amor de Jesus. Mas tenha atitudes, querido. Nós não podemos apenas ouvir a palavra, nós precisamos ser praticantes. Pai, nós abençoamos assim a tua igreja. Pessoas praticantes da tua palavra. Que o amor do Senhor Jesus, ó Deus, esteja com cada um, fluindo. Que essas pessoas, todos nós venhamos exalar o amor do Senhor. As pessoas que estão em casa, que elas possam exalar o amor do Senhor, aonde quer que o Senhor tenha colocado cada uma delas. Assim seja a tua igreja abençoada, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Aleluia. Somos corpos. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para